Seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. Quero compartilhar com vocês hoje um esboço de pregação de forma rápida e dinâmica para que você possa compreender essa passagem bíblica de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor vai nos fazer a seguinte pergunta: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Mediante esse texto de Tiago, a pergunta que nós fazemos é: sua religião é verdadeira? Mas antes de você compreender se a sua religião é verdadeira, você precisa entender o significado da palavra religião na Bíblia. A palavra religião, religiosidade, que o mundo define, ele define religião como conjunto de crenças e práticas sociais relacionado àquilo que é sagrado. É esse o significado que as pessoas do mundo dão à religião. É até engraçado ver alguns que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, dizer que deixou de lado a religião. Quando se trata também do nome religioso, porque Tiago fala de religioso e também religião. Religioso significa a expressão prática de um cristão relacionado a uma instituição religiosa. Ou seja, uma pessoa religioso é a expressão de prática de um cristão relacionado a uma instituição religiosa. Ou seja, aquilo que a instituição pede para o cristão é definido para o mundo como religiosidade. Mas na Bíblia, qual é o significado que Tiago dá ao nome religião? Bem, o significado é muito simples, vem de duas palavras gregas. Eu não sei falar o grego e a pronúncia do grego também é um pouco incerta, mas religioso no texto de Tiago significa aquele que teme ou aquele que adora a Deus. Então, religioso para o mundo é aquele que pratica os ritos de uma instituição religiosa. Mas para Tiago, o religioso é aquele que adora a Deus, é aquele que teme a Deus. A palavra religião para Tiago, nesse texto, significa adoração religiosa. Para o mundo, é um conjunto de crenças, práticas sociais relacionadas ao sagrado, mas para Tiago é uma adoração religiosa. As fontes dessa definição é do léxico hebraico, aramaico e grego de Strong, que vai nos trazer essa definição dizendo que religião ou religioso significa adorar a Deus ou cultuar a Deus. Adoração religiosa e adorar a Deus significa culto para Deus. Eu não entendi por que Tiago então fala de religiosidade e fala também de religião nesse texto e traz algumas práticas para a vida. Primeiro, nós temos que entender uma diferença entre culto racional e culto espiritual. O culto racional, que tem como referência Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, vai nos dizer que o culto racional, ele não é um culto religioso ou um culto espiritual. O culto racional, ele não é espiritual. O culto espiritual é aquele que você vai à igreja e adora ao Senhor, louva ao Senhor, engrandece o Senhor. É um culto espiritual, você está oferecendo para Deus. Agora, quando Paulo está tratando de culto racional, ele está falando de modo de vida. Ele está falando da maneira como você vive. E quando Tiago está falando de religião
e religiosidade, Tiago está falando do seu modo de vida, que o seu modo de vida tem que ser um culto para Deus, tem que ser uma adoração para Deus. Observe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim que vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tiago está levando aqui, dizendo da questão da religião, ele está falando do seu culto racional. Aquilo que você faz para glorificar a Deus. A sua forma de vida que glorifica a Deus. Nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós temos que fazer para a glória de Deus. O culto espiritual é aquele que você cultua a Deus em adoração, em louvor, ouve a palavra dentro de um templo. O culto racional é aquele que você pratica no seu dia a dia, é o seu modo de vida. Quando Tiago fala de religião e religioso, ele está falando do modo de vida, da maneira de colocar a palavra em prática. Nós podemos afirmar com base nesse texto que existe 3 coisas que mostram se a sua religião ou a minha religião é verdadeira, com base no texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 26 e 27. Bem, o esboço do sermão vai ficar mais ou menos assim. Qual é a primeira coisa que mostra se a minha religião é verdadeira? O autocontrole. Versículo de número 26, Tiago vai falar assim, se alguém cuida de ser religioso e não refreia sua língua, a religião desse é vã. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo de número 3, Tiago vai mostrar que quem controla a língua consegue controlar todo o corpo, ou seja, quem consegue controlar a língua tem o autocontrole. A primeira coisa que mostra que a minha religião é verdadeira é o autocontrole. O que você precisa fazer? É explicar o autocontrole, contextualizar e aplicar na vida do seu ouvinte. Você explica o que é autocontrole, você traz esse autocontrole contra uma ilustração, cita um exemplo e depois você faz a aplicação na vida do seu ouvinte. Então a primeira coisa que mostra se a minha religião é verdadeira é o autocontrole, porque Tiago capítulo 3, versículo 2 diz que quem controla a língua controla todo o corpo, a pessoa tem um autocontrole. Então a minha religião é verdadeira se eu tenho autocontrole sobre a minha vida. Segundo ponto que mostra que a minha religião é verdadeira, o amor ao próximo, versículo 27, deixa bem claro que a religião que agrada a Deus é visitar os órfãos e as viúvas nos seus dias de tribulação. Então, o amor ao próximo é muito importante você entender que ele mostra que a minha religião é verdadeira. Não existe uma vida religiosa, um culto a Deus que não envolva amor ao próximo. Você também vai explicar o que é esse amor ao próximo, contextualizar, citar exemplos e aplicar na vida do seu ouvinte. Exemplos que você pode aí no contextualizar, pode ser bíblico e também extra-bíblico, histórias que você conhece que pode ser usado como exemplo de amor ao próximo. Terceiro ponto importante que mostra se a minha religião é verdadeira: vida santa. A religião que verdadeiramente agrada a Deus, além de amar ao próximo, também mantém-se incontaminado do mundo. Então, uma característica da religião verdadeira é autocontrole, é amor ao próximo, é vida santa, incontaminado do mundo. Você vai fazer a mesma coisa, explicar o que é essa vida santa, pode usar outros textos, contextualizar, usar exemplos, ilustrações e aplicar na vida do seu ouvinte. O nosso esboço vai ficar essas 3 coisas que mostram se a minha religião é verdadeira: autocontrole, amor ao próximo e vida santa. São 3 testes que provam se a minha religiosidade é verdadeira, se o meu culto racional, o meu culto a Deus, a minha vida está realmente sendo um culto a Deus. Ele tem que ter autocontrole, ele tem que ter amor ao próximo, ele tem que ter vida santa para a glória de Deus.
A nossa conclusão. 2 benefícios para quem pratica a religião verdadeira. Se o seu culto tem autocontrole, se o seu culto tem amor ao próximo, se o seu culto tem vida santa, então existem 2 benefícios que eu considero importantes nesse texto. O primeiro, você é aceito por Deus, o seu culto é aceito por Deus, a sua vida é aceita por Deus como culto racional. Quando você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como Paulo disse em Romanos, capítulo de número 12. Segundo ponto, somos instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, são 2 benefícios para quem pratica a religião verdadeira, ou seja, o seu culto racional é verdadeiro. Diariamente ele faz tudo para glorificar a Deus. Ele tem aceitação por Deus e ele é um instrumento na vida das pessoas. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com mais esses bons. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você tem interesse de aprender a preparar uma pregação do zero e também a preparar esboço de pregação e a pregar, aprender tanto a interpretar a Bíblia, como organizar uma mensagem e também como ministrar essa mensagem no púlpito ou na igreja, eu vou deixar aqui na descrição um link de cursos de pregação que você pode adquirir, que está um preço barato, mais barato do que uma pizza, e você vai conseguir aí, através desse método que é um passo a passo, preparar a sua mensagem, organizar a sua mensagem e também apresentar a sua mensagem diante da igreja, debaixo do poder, da autoridade, da unção de Deus. Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.